Quem que tá falando aí que eu não ouvi? É a Lete, Ah, tudo Lé, só podia ser você, né, Lete? Só podia ser você. Vamos lá, deixa eu passar esse vídeo para vocês. Vamos ver se ele vai compartilhar aqui. Tudo bem? Tá passando? Tá, eu divido que a gente tenta de novo. Show de bola esse vídeo, né? Que vídeo bonito, Muito legal. maravilhoso. Bom, então, com vocês, mestre perfumista, alquimista, Fernando Moura. É todo seu, amigão. Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu queria... Tá todo mundo me ouvindo? Tá ok? Tá. Eu só queria... Tá ok. Legal. Bom, eu sou um biólogo de formação. Me formei em 91. E em 92 eu comecei a fazer um estudo de ervas medicinais, botânica. Tinha um laboratório de biópsia. E foi quando eu entrei em contato com a primeira linha de óleos essenciais que tinha entrado no Brasil, uma linha alemã. E eu, como todo mundo, quando a gente escolhe um cheiro, eu fui lá, escolhi um cheiro, levei para casa, coloquei num difusor, um cheiro maravilhoso. Só que depois de 10 minutos não sentia mais nada. Coloquei mais 10 gotas, mais nada. E aí eu passei assim, quase metade do dia fazendo isso. E eu falei, nossa, que coisa esquisita. Esse negócio não perdura o cheiro. O que que acontece? A única coisa que estava diferente, que na época eu era casado com a mãe do meu filho e a gente praticamente passou a noite acordado, assim, com uma super insônia. E eu falei, a única coisa diferente é esse óleo. Quando eu fui ler, era jasmim, que é um óleo eufórico estimulante. A partir dali, eu comecei a me enveredar nessa questão de óleos essenciais, porque eu achei que o efeito foi inacreditável e eu não sabia para que ele servia. Não era uma coisa, o pessoal fala, é meio placebo, né? Basta acreditar. Bom, a partir daí, eu comecei a estudar óleos essenciais e comecei a ir para esse mundo de terapia. Então, fui fazer curso de massagem, fui fazer curso de medicina chinesa, fiz uma especialização em medicina chinesa e me formei em naturopatia. Naturopatia é uma pessoa que trata através de recursos naturais. E uma das ferramentas que sempre me acompanhou, me acompanha até hoje, é o óleo essencial. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o que está chegando aí da Junesse. Eu fiquei extremamente contente, porque ele une duas coisas que eu sou apaixonado, pelo óleo essencial e pela medicina chinesa. Então, é um conjunto de óleos essenciais olhado através desse prisma da medicina chinesa. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação para a gente começar a conversar. Ok, vamos lá.
Então, o que eles estão propondo é o que eles chamam de blend de óleos essenciais. Então, eu vou explicar um pouquinho primeiro o que é um óleo essencial. Óleo essencial, se você perguntar para um terapeuta, um fitoterapeuta, o que é melhor? É fazer um chá com uma erva fresca ou uma erva seca? Ele vai falar, óbvio, é uma erva seca, porque já sumiu toda a água dela, e aí o princípio ativo fica mais concentrado. Se você perguntar para um alquimista ou para um perfumista, o que é ideal? É usar uma planta fresca ou uma planta seca? Ele vai falar, é óbvio que tem que ser fresca, porque ela mantém a alma da planta. O que eu quero dizer se eu for fazer uma relação com nós seres humanos? O óleo essencial é como se fosse o meu DNA. Então, é a parte que mais expressa o princípio ativo da planta, é um óleo essencial. Então, um dos óleos aqui que bastante gente conhece, que é o lavanda. Lavanda, por exemplo, você precisa em torno de 1,5 tonelada de flores de lavanda para extrair 1 litro de óleo essencial. Então, são substâncias bem caras. Estava falando com o Shigeru hoje à tarde, tem óleos essenciais que saem de R$200 o litro, como laranja, que a gente consegue bastante, né? A R$167 mil o de jasmim, por exemplo, que o litro. Então, assim, existe bastante diferença pela complexidade do óleo, pela dificuldade de extração. E o que é um blend? Um blend é uma mistura. Isso eu fiquei super empolgado, porque eu estudo óleo essencial há mais de 25 anos. E para mim, o que dá mais resultado, o que nós chamamos de blends, o que nós chamamos de misturas. Só para você ter uma ideia, o que é um blend hoje de óleo essencial? É um perfume de primeira linha. Qualquer perfume que você vai comprar de primeira linha, você contrata que aqui a gente colocou mestre perfumista, mas é o nariz. O profissional que trabalha com perfume é chamado de nariz. É uma pessoa que faz uma mistura de óleos essenciais para chegar num blend específico que é um perfume. Então, Coco Chanel, Dior, todas essas marcas, elas são constituídas com óleos essenciais. E tem um resultado muito mais intenso. E qual é a vantagem também? Por exemplo, eu mesmo fazendo esses óleos há muito tempo, se eu pego um blend desse e tento copiar, eu não consigo. É um dos poucos materiais que, mesmo se eu tiver uma tecnologia de ponta, eu não consigo fazer uma cópia. Olá. Vamos lá. Não, voltando. Tá. Os óleos essenciais, então, é um componente volátil, extraído de plantas. O jeito mais comum de extrair óleo essencial é através da evaporação, através de destiladores, né? E ele funciona, já estou dando uma adiantada aqui, de uma forma muito específica dentro do nosso sistema. Muitas substâncias precisam que nós chamamos de carreadores, substâncias que carregam ela para dentro do sistema. O óleo essencial é a única substância que você usa carreador para fazer uma diluição, mas ele não tem necessidade, ele funciona também a partir do olfato. Então, o nosso sentido mais rápido, o sentido que tem uma resposta mais rápida é o olfato. Só para você ter uma ideia, grande parte do que nós comemos hoje, industrializado, não tem quase nada daquilo que a gente olha no rótulo, né? Quase tudo é aroma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, você pega salgadinho, várias marcas de salgadinho, farinha, água, sal e um aroma específico que te dá uma ilusão do que você está comendo. Então, quando o cheiro chega, o sabor se torna aquele. Só para você ter uma ideia como que é essa parte olfativa, ela é tão forte, tão potente dentro do nosso sistema. E o que é mais interessante? Já há muito tempo, ela vem sendo utilizada para melhorar o bem-estar físico. Aqui colocou psicológico, emocional, mas é tudo no mesmo lugar. E é muito rápido. É muito rápido. É uma técnica que não é evasiva, ela não traz mal-estar, obviamente, né? Você não vai tomar o óleo essencial por inalação, ela é inacreditável a reação que ela tem dentro do aspecto emocional.
Quando começou esse trabalho? Começou dentro dos países que têm mais tradição dentro de medicinas complementares. Aqui faltou um. Aqui a gente está colocando Índia, Egito e China. É o que se tem, é o que se sabe mais fortemente. Mas o que começou antes deles foi a Pérsia, em torno de 7,5, 8 mil anos, que começou com as primeiras técnicas de extração. E esses países aqui foram os países que mais se especializaram na extração. Sendo o Egito, que está aqui no centro, foi o primeiro a criar blends de perfume. Então, até hoje, dentro das pirâmides, existiam ânforas, vasos em forma de gato, em que tinha perfume lá dentro. Então, eles foram o primeiro a usar esse conceito de perfumaria, ou seja, a mistura de óleos essenciais com um contexto. Por exemplo, esse daqui serve para afastar maus espíritos, esse aqui serve para atrair, esse daqui serve para dar vitalidade. O Egito foi um dos primeiros a trabalhar com isso. E aí, o que aconteceu? Como não tinha uma base científica, ficou muito tempo nessa coisa meio esotérica. Tinha uma questão meio esotérica. E aí, em 1928, um pesquisador, um perfumista francês, aconteceu um acidente com ele dentro do laboratório e ele botou fogo no braço dele. Que alguns óleos são inflamáveis. Aí ele botou fogo. E aí ele, desesperado, colocou dentro de uma tina, que ele achava que tinha água, mas não, tinha óleo essencial de lavanda. E qual foi o espanto dele? Que não levantou bolha no braço, não gerou cicatriz. E aí ele começou a se questionar se a extração do óleo essencial continuava trazendo não só o perfume, mas o fundo terapêutico que a planta tem. E aí ele começou a fazer pesquisa em alguns hospitais, promovendo a ação do óleo essencial via olfato. E ele percebia que os setores que ele deixava o óleo essencial inalar tinham um resultado muito mais rápido, as medicações e as internações, do que as áreas que não tinham ação do óleo essencial. Então, a partir de 1928, começou uma pesquisa muito forte novamente sobre a ação do óleo essencial de forma terapêutica. Fora do Brasil, isso é muito potente. Eu conheço uma médica, inclusive brasileira, que mora nos Estados Unidos, que ela criou uma cápsula de lavanda orgânica, porque não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos. Alguns podem, mas tem que ser uma extração diferenciada, para combater quadros de nervosismo e TPM. Então, ela ganhou um super prêmio lá fora com a ação do óleo essencial ingerível. Já foi. Bom, mercado. Aqui já dá para ver os números. 448 bilhões de faturamento global no setor. 110 bilhões de faturamento no Brasil e uma projeção de crescimento até 2023. Então, ainda nós temos uma ação aqui no Brasil muito focada na ação de perfume, né? O uso do óleo essencial como perfume. Já se vem trabalhando há pelo menos uns 20, 30 anos a ação do óleo essencial como processo terapêutico, um processo de bem-estar, mas o que é muito legal, está engatinhando aqui no Brasil. Então, tem todo um mercado ainda para se conquistar, tem todo um mercado para entrar. E se a gente for falar de mercado, hoje em dia, quais são os maiores utilizadores de óleo essencial? Spas, terapeutas, pessoas que trabalham com mindfulness, meditação, são pessoas que já utilizam isso em grande escala, né? Já gostam de utilização do óleo essencial em grande escala. O que está acontecendo? Essas pessoas estão começando a trabalhar com as pessoas comuns. Então, por exemplo, hoje a gente encontra a questão meditação em todos os setores. A gente encontra yoga em todos os setores. Então, todas as pessoas que gostam de técnicas naturais, de tratamento, de bem-estar, são potenciais clientes para esse tipo de produto. A inalação é a forma mais completa para se ter um efeito benéfico dos óleos essenciais. Tem uma frase que eu gosto de falar, eu falo que óleo essencial, ele é um criador de memória para o futuro. Só para vocês entenderem, por exemplo, quando eu gerava um movimento de bem-estar do cliente no meu consultório, eu criava para ele um blend de óleos essenciais
que marcava aquele momento. E ele cheirava aquilo e associava ao momento que ele se encontrava. E aí o que ele falava para mim era uma coisa incrível. Ele falou assim: Fernando, toda vez que eu sinto o cheiro desse óleo que você fez para mim, eu entro novamente naquele estado em que eu saí do consultório. O resultado é muito mais intenso. Então o óleo essencial, o perfume, o aroma, ele é um dos grandes aliados a marcar boas memórias, ou também más memórias, mas as boas é mais intensa. Então, por exemplo, dentro de uma sala de reunião, dentro de um workshop, eu sempre tenho óleo essencial para colocar dentro do local. Porque toda vez que a pessoa sentir aquele cheiro, ela vai lembrar do que ela passou ali, ela vai lembrar do que aconteceu. Então, ele é um ótimo sistema para marcar memórias de futuro, né? E também eliminar e inibir processos emocionais, como tristeza, depressão, entrar em estados de alegria, de descontração. Aqui eu não estou falando de cura, eu estou falando que ele ajuda fazendo com que a nossa mente fique mais livre, vamos dizer assim. A Junesse está lançando 5 blends, que aí eu fiquei muito interessado, porque eu vou falar para vocês, eu busco essa composição há pelo menos uns 6, 7 anos. Eu falo que a Junesse, ela se adiantou e ela fez uma composição para meridianos antes de mim, para elementos, né? E eu tenho uma para medicina chinesa, já que são os chakras, são os 7 chakras mais um de proteção, que são blends. E esse daqui, esse blend, eu nunca tinha chego ainda nesse ponto. E quando eu vi isso, eu fiquei extremamente interessado e eu sei o quanto funciona. Falando um pouquinho sobre a questão dos 5 elementos da tradição chinesa. Na tradição chinesa, tudo que eles observam é através desses 5 elementos. Então, são elementos da natureza e eles falam assim, o que existe fora, existe dentro. Se fora está confuso, dentro está confuso. Se dentro está confuso, eu não consigo olhar o equilíbrio do fora. Então, sempre a proposta da medicina chinesa é equilibrar o dentro com o fora. Tá? Para falar de uma forma extremamente resumida. E esses 5 elementos que estão na natureza, ele percorre o nosso corpo através de canais que são chamados meridianos. Que quem já recebeu a acupuntura sabe do que eu estou falando, que o técnico vai lá e aplica agulha num ponto de um canal de meridiano. E isso já há muito tempo já foi provado pela medicina tradicional. Existem esses canais, foram colocados lá isótopos radioativos e se percebeu um caminho que não era veia, não era artéria, e se comprovou a existência desses canais, né? Então eles estão aí. E aí o que acontece? Esse tipo de trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai ativar ou desativar o elemento. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu estou passando por um momento muito intenso de raiva, eu vou ativar excessivamente meu meridiano madeira, causando algumas questões como contratura muscular, dificuldade na visão e aí por diante. Então, o óleo essencial, esse blend, ele pode te ajudar a ativar ou desativar esse sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento madeira exacerbado, eu sou raivoso, sou uma pessoa extremamente reativa. Se eu sou uma pessoa que tem o elemento madeira desativado, eu sou uma pessoa sem vontade, com dificuldade de elaborar projeto, dificuldade de dar continuidade naquilo que eu quero. Então, esses óleos essenciais ele vai atuar sobre essas vontades, vamos dizer assim. Sobre esses elementos. Aí tem a linha Energize, que é o elemento fogo, que é transformação vital e autoestima. O elemento fogo, ele é muito ligado à capacidade de raciocínio claro. Ele, sabe aquele momento em que você está tão equilibrado que você não tem confusão mental? É o elemento fogo que está equilibrado. Então, aqui nós temos uma mistura de tangerina, alecrim, eucalipto e laranja, que é uma
é uma combinação refrescante, é uma combinação que ele te dá essa energia de fogo facilmente circulada. O balance, que é mais para tranquilidade, calma. Elemento terra. O elemento terra são para aquelas pessoas que precisam de rotina, que aquelas pessoas que precisam de calma, aquelas pessoas que precisam de tranquilidade, né? Que é aquela coisa, ó, você precisa de as terras embaixo dos seus pés, né? Tem que fixar seus pés na terra. Então, normalmente, quando a pessoa precisa um pouco mais de materialidade, o elemento terra ele é bem-vindo. Aí eu estava falando com o Chigas hoje, né? Eu falei assim, só para você ter uma ideia sobre valores de óleo essencial. Eu puxei isso daqui do meu importador de óleo essencial. O que é interessante, os óleos essenciais eles vêm de várias partes do mundo. Tem gente que fala assim, mas não tem coisa plantada no Brasil? Tem. Mas o ideal é você buscar o óleo essencial aonde ele é de origem. Porque lá ele vai ter o solo específico onde ele foi criado, a latitude, temperatura. Eu não preciso imitar nada em outros países, né? É in natura, é onde está. Então, eu dou sempre mais valor a óleos importados. E aí, esses óleos, eu fiz um levantamento, né? Quanto sairia para comprar esses óleos aqui? Quanto sairia o preço total? Então, por exemplo, se eu estipular que eu vou comprar 1 litro de cada óleo, que é o que vale a pena, né? A partir de 1 litro é o que vale a pena. Esses óleos aqui, que é a laranja, limão, lavanda, cananga, que é o nosso ilang-ilang, bergamota, salva, vetiver e camomila, eu gastaria nessa combinação 30 mil reais. Só para você ter uma ideia. Para ser mais específico, 30.870. Né, para conseguir fazer esse blend aqui. Acho que é por isso que eu nunca cheguei nele, né? Enhans. Lavanda, canela, mirra, sândalo, lavandim, cássia e anis estrelado. Elemento metal. O elemento metal ele está muito ligado à capacidade que eu tenho de me comunicar. O elemento metal ele é muito focado na comunicação. Então, assim, movimento, integração, aceitação, tem tudo a ver com como eu me coloco para o mundo, como o mundo me vê. Esse elemento metal é bem interessante. Defende cardamomo, gerânio, alecrim, eucalipto e hortelã-pimenta. Elemento água. O elemento água tem a capacidade de se aquietar. Dentro da medicina chinesa, a gente fala que o elemento água é o sábio, né? O final do ciclo é o sábio. Então, assim, ser fluido, capacidade de superar obstáculos, suporte da imunidade, tem tudo a ver com essa coisa do elemento água e dessa sensação de eu ter que me aquietar para tomar bons resultados. E o Clarity, que é o elemento madeira, que é planejar, organizar ações decisivas. Esse daqui eu acho que eu vou pedir uns 3 a mais em cada kit, porque o que tem gente que precisa disso é inacreditável. Vou começar a colocar na caixa d'água. Hortelã, incenso, manjericão e limão. O elemento madeira ele é um elemento de foco. Na medicina chinesa, a gente fala que o fígado, que governa o elemento madeira, ele é o governador, é aquele que faz as leis serem executadas. Então, uma pessoa, por exemplo, que está com esse meridiano fraco, ele é uma pessoa que ele perdeu o objetivo, o objetivo dele não está bom, não está consistente, está com dificuldade de planejar, de continuar. E se ele vai pelo excesso, é uma pessoa extremamente raivosa, tensa, os tendões ficam extremamente rígidos. Então, esse daqui é um super óleo. É um super óleo. Eu vou falar para vocês, eu acho que esse daqui é um dos que vai acabar mais rápido em todos os kits. Qual devo usar? Bom, acabamos de conversar um pouco sobre cada aspecto do óleo, né? E como usar esses óleos essenciais? Aqui a proposta deles é trabalhar com difusor. Eu falo para vocês que é uma das melhores formas. Tem gente que fala assim para mim, mas eu tenho alergia a cheiro, eu começo a sentir o cheiro, começo a espirrar. Não tem possibilidade. Se o óleo é puro, ele não dá para
para dar rinite, essas coisas. Ele não dá. Eu só tenho rinite ou esse tipo de alergia com estruturas artificiais. Então, são as fragrâncias, essências. Óleo essencial não tem isso. O óleo essencial ele tem uma característica que é interessante. Por exemplo, você vai colocar lá no seu trabalho o seu difusor para jogar o óleo essencial. Dá 10 minutos, você não vai sentir tanto cheiro. Agora, todo mundo que entrar na sua sala vai sentir o cheiro. Por quê? Porque é um recurso natural nosso. Toda vez que a gente sente o cheiro, dá 10 segundos, 15 segundos, ele embota o nosso sistema, que é um sistema primitivo de proteção. Então, a gente sentiu o cheiro da caça. Quando a gente localizava a caça, o cheiro inibia para que a gente pudesse sentir o cheiro do predador. Para a gente, de repente, não ser pego de surpresa. Com o tempo, a gente não foi mais usando isso, mas ainda ele está lá muito organizado. Tanto que se você usa um perfume de primeira linha, é muito comum você borrifar o perfume, dá 10, 15 minutos você não sente mais o cheiro, a não ser que você pegue a roupa e cheire novamente. Mas todo mundo que chega perto de você sente aquele cheiro. É um sistema natural de proteção. Então, todo mundo que entrar na sua sala vai adorar e não vai ficar aquela sensação de cheiro enjoativo. Sabe? Todo dia aquele cheiro de limão na sala, ou todo dia o cheiro de cardamomo. Ele vai entrar, vai fazer a ação dele e vai continuar reativo, só que sem eu sentir o cheiro enjoativo do óleo essencial. Ele pode também ser usado no banho de chuveiro, misturado em creme, misturado em shampoo, em escalda-pé. Não sei se todo mundo conhece. É aquela baciazinha, água quente. Eu costumo colocar um pouco de sal e óleo essencial. Fabuloso, fabuloso. Spray, travesseiro. No travesseiro, eu sempre aconselho a pessoa a colocar na parte de baixo do travesseiro. Não na parte que vai em contato com o rosto, mas a parte que vai embaixo da lã do travesseiro. Por quê? Porque, por exemplo, óleos como laranja, limão, eucalipto puro, ele pode dar um estado alérgico na pele, se ficar muito tempo em contato. Mas no travesseiro, na parte de baixo, não. Tá? O meu filho, hoje, ele tem 18 anos, mas quando ele nasceu, ele tinha muita dificuldade de dormir. E toda vez que eu dava banho nele, à noite, eu colocava 2, 3 gotas de óleo de melissa ou óleo de lavanda. Eu tinha, às vezes, que eu tirava ele da água já molinho, né? Sem capacidade nem de ficar reagindo muito. E dormia até o dia seguinte tranquilamente. Então, assim, o óleo essencial ele tem uma ação muito rápida. São dos poucos materiais que eu trabalho que tem uma ação tão potente e tão forte. E outra forma também, você pode carregar o vidrinho e cheirar direto no vidro. Né? Ou fazer um perfume para você, colocando um pouquinho de álcool de cereais, também funciona bem. Então, eu acho que é um super agregado ao nosso trabalho. Vai ser um material que eu acho que vai ter uma divulgação muito boa. Só para você ter uma ideia, só de eu contar que ele é dos 5 elementos e é um blend, é uma mistura, já tem umas 3 ou 4 encomendas antes de chegar o produto e nem sabem o preço ainda. Agora eu queria abrir e saber se vocês têm alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta. Porque normalmente eu falo desse produto, falo de óleo essencial tranquilamente. Ô, Fê, nós Oi. temos uma pergunta da Fabiana Araújo. Eu tenho, eu posso reformular aqui que fica mais fácil. Beleza. Tudo bom? Então, minha bem. dica é o seguinte, com base na explicação que você deu, Hum. cada óleo, cada blend, né, ele vai ter uma função. Digamos que o fogo seja mais apropriado para mim, por conta do que você explicou. Não que os outros não sejam, mas claro que cada um vai ter, digamos, uma ordem de prioridade naquilo que você está tentando melhorar e tudo mais. Sim. Caso eu queira usar tudo, né? Vamos supor, não, quero usar todos e tudo mais. Como é que eu faria esse uso? De tempos em tempos eu ia trocando, ou botava um pouquinho todo dia? Como é que eu faria essa Olha, você pode fazer isso de algumas maneiras. Pode ser pelo horário do dia, tá? Então você acorda lá no elemento metal, vai para o elemento... Tem uma sequenciazinha que é assim, do momento que nasce o sol ao momento que escurece o dia. Então o elemento água é o último, o elemento
fogo é o segundo, o elemento terra é o terceiro, e o primeiro é o elemento metal. Então tem uma sequenciazinha. Por que eu estou falando isso? Porque o ideal é você criar o ciclo. É você criar o ciclo. O que vai ser interessante, isso eu estou falando assim, pelo uso que eu tenho aqui em casa, que eu tenho com as pessoas que eu conheço. Andam com um pequeno kit de óleo essencial e hoje elas já sabem mais ou menos como que está o estado delas e o que elas devem usar. Então, até para o seu cliente, com essa listinha, tipo, o Energize, para você criar mais energia, ter uma mente limpa, focada, a madeira, para você ter mais agilidade, ele vai saber exatamente qual ele precisa utilizar. Deixa eu te pedir um favor. Oi. Só para eu poder anotar isso aqui. Você falou aí uma ordem, né? Que seria, digamos, a ordem ideal para você poder estar utilizando. Vamos colocar lá de manhãzinha, metal. Metal. Bem de manhãzinha. Antes do almoço, terra. Fogo. Terra. Terra. Depois do almoço, terra. Depois do almoço, terra? Terra. Finalzinho da tarde, água. E antes de dormir, madeira. E o fogo entra onde? Depois do almoço. Não, pera lá. O metal é em primeiro, depois o terra no meio da manhã. Terra, fogo, água e madeira. Tá ótimo. Show. E quanto tempo mais ou menos tem que ficar esse período de inalação? Olha, se você tiver ele puro, umas 2, 3 inaladas, perfeito. Se você colocar no difusor... Com ele no vidrinho, né? Se eu tiver o vidrinho na minha bolsa, com ele no vidrinho. 3 inaladas é o suficiente. É o suficiente para te colocar novamente naquele estado. No difusor, qual é a vantagem? A vantagem é que você pode criar climas. Então, por exemplo, está dentro da sua casa ou dentro de um escritório, entendeu? Dá para criar situações. Normalmente você deixa um difusor em torno de meia hora, 40 minutos. Porque o difusor também, ele não dispersa óleo essencial através de calor, ele é através do ultrassom. Então, ele não muda as moléculas do óleo essencial. Entendi. Isso é uma coisa muito legal. Não, bacana. Esclareceu aí isso aí. Isso é ótimo, né? Até mesmo para a gente, na hora que for indicar para o cliente. Sim. A melhor maneira de estar passando aquilo. Não, tá ótimo. Obrigada, viu? Alô. Mais alguma pergunta? Temos aqui uma pergunta do Cláudio. Eu também queria perguntar. Alô. Cláudio Bersano, faz a pergunta. Pode ser. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa noite, Cláudio. Bom, primeiro, eu estou bastante entusiasmado com tudo isso que você disse, né? Tem tudo a ver com coisas que eu procuro, que as pessoas procuram, né? Então, eu acho que é maravilhoso. De novo, a gente tem um grande negócio na mão aí para... Nossa, incrível. Incrível. Estou bastante entusiasmado, ainda mais com tanta clareza que você colocou, enfim, me resgatou informações que eu já nem mais interessava. Agora eu vou ter que pesquisar de novo. Mas eu estou bastante por fora de como abordar o cliente com isso, né? Eu já tenho alguns clientes, os nossos clientes que cuidam da aparência, da beleza, tal. Eu curto meditação. Eu estou pensando já em pessoas que fazem Tai Chi Chuan, né? Essas coisas todas. Mas você já conhece as pessoas. Assim, como é que eu digo para alguém que isso é mais adequado, aquilo é mais adequado? Como você pode me ajudar nisso? Cláudio, normalmente o que eu falo para as pessoas, quando eu tenho um blend, né? Eu trabalho também com blends. Normalmente eu pergunto para as pessoas assim: tá fácil passar o dia com a questão dos pensamentos, com a questão do seu processo emocional? Como que tá isso para você? Quase sempre a pessoa fala assim: olha, putz, tem hora que minha cabeça vai longe, tem hora que eu perco o foco, eu não consigo... É nesse lugar que eu vou oferecer. Entendeu? Porque o que a pessoa está trabalhando? Está trabalhando o físico dela já através dos produtos de ingestão, né? Que são os colágenos, o shake, e aí por diante, todos os materiais que estão para ingestão. Está cuidando da beleza do aspecto físico. Agora vai ter um produto para cuidar do aspecto emocional.
Bacana. Porque o óleo essencial, ele ajuda, veja bem, ele não é não vou trocar o psicólogo por ele, não vou trocar o terapeuta por ele. O que eu vou falar é que é uma ferramenta que eu consigo, no dia a dia, me ajudar dentro daquilo que eu preciso. Eu tenho mais eixo. Só uma ideia, meu filho agora está fazendo o vestibular essa semana e ele veio falar para mim assim, ô pai, será que você não tem um óleo essencial aí para me ajudar a me focar mais, me concentrar por causa das provas do vestibular? Eu falei, lógico que eu tenho. E aí eu peguei meus óleos essenciais, fui montar, e aí ele virou para mim com uma pergunta assim, mas isso funciona mesmo? Eu falei, não, eu gastei R$2.000 com esses óleos porque eu tinha... Eu sou bobo, não tenho onde que gastar, eu gastei aqui, né? Ele falou, foi mal essa pergunta aí. Eu falei, não, cara, você vai usar, você não está acostumado com isso, você vai usar, e aí você vai me dar um feedback. Aí, no final de semana, eu falei, e aí? Tá melhor? E ele falou assim, pai, incrível, porque na hora que eu tenho que estudar, eu estudo, aí na hora que eu tenho que relaxar, eu relaxo. Eu não tô mais naquela, eu tô estudando com sono, ou tô com dificuldade de dormir na hora de dormir. Eu falei, quantas vezes você está usando por dia? Bacana. Eu cheiro umas 2, 3 vezes por dia. Então, ele já foi criando um processo que isso já está ajudando ele dentro do aspecto. É isso que eu estou te falando. Todo mundo vai precisar desse tipo de material. Ou seja, sintoniza o sujeito no aqui e agora, né? Isso, Cláudio. É isso. É isso. É isso. Bacana. Valeu. Muito bom. E de uma forma super agradável, né? Bacana. O óleo essencial é maravilhoso. Eu gosto muito. Aquilo que você falou da memória que leva a emoções, para mim é real. Eu sinto isso o tempo todo. Obrigado, Sim. Fernando. Temos mais uma pergunta aqui, Fê. Vem da Raquel. A Raquel, não sei se ela está com o áudio ligado, mas eu vou fazer a pergunta para você. Tá. Qual é o diferencial do Evoque frente aos que já existem no mercado, que você já conhece? Beleza. É uma das primeiras linhas que eu vi até agora que trabalha com blend. Porque isso foi um questionamento que eu fiz para você lá atrás, você lembra? Eu falei assim, mas Shigeru, peraí, os caras vão trazer o quê? Óleo essencial puro ou blend? Por que eu estou falando isso? Óleo essencial puro você consegue em qualquer lugar. Então assim, quero um óleo de lavanda, compra ali na esquina. Quero um óleo de cedro, compra ali em outro lugar. Isso não é difícil. Agora, blend é uma outra questão. Para você ter uma ideia, não dá para você encontrar ou copiar esse blend. Então, por exemplo, tem uma máquina que é uma máquina que chama bromatógrafo, que você pega qualquer substância, então você vai lá, pega um pedaço de pão, joga lá dentro. Ele vai, isso aqui tem trigo, tantos por cento de trigo, tantos por cento de água, tantos por cento de sal, e aí por diante. O óleo essencial é o único material que quando você une, ele já não é mais 2, ele é 1. Então, por exemplo, tem todos aqueles óleos essenciais. Eu consigo mudar o produto se eu colocar os óleos em frequências diferentes. Então, eu vou colocar o vetiver por último, mas agora eu quero colocar o vetiver primeiro, eu tenho outro produto. Entendeu? Então, assim, é muito difícil conseguir essas misturas. Por isso que eu falo que isso saiu na frente. E outra, tem uma ação muito mais forte. Porque os óleos puros, normalmente já tem um registro interno desse aroma. Então, por exemplo, lavanda. Senti o cheiro de lavanda, relaxei. Mas se no meu segundo ano, a minha professora, que eu mais odiava, usava perfume de lavanda, em vez de ele me estimular, ele vai me irritar. Se o lavanda é colocado dentro de um blend, já não gera o mesmo resultado. Ele gera um movimento diferenciado. Entendeu? Muito interessante, muito interessante. Bom, a gente já está praticamente com os últimos 5 minutos, porque eu vou ter que fazer uma transição de reunião. Tá. E aí o Missal, acho que tem uma pergunta, né, Missal? Manda. Fala aí, Fê. Fantástico, hein, cara? Obrigado por todas essas informações aí, que eu acho que vão fazer toda a diferença, com certeza. Deixa eu especular um pouquinho o lado comercial da coisa, Fê, com relação ao seguinte. Bom, é claro que a Jonessi, ela deve ter feito uma
deve ter tido uma visão de mercado aqui no Brasil, que senão não iria lançar isso. Claro. Mas como é que você enxerga que a nossa base toda do negócio, né? Será que ela tem... Claro, não tem um preparo porque nós vamos nos preparar para isso. É claro que vai ter que ser feito isso. Agora, você consegue ver, num nível bastante amplo, uma movimentação comercial em cima de tudo isso? Porque Sim. isso daí é um assunto relativamente novo, é um assunto que é para poucos, né? Então, mas olha, não acho que não é para poucos não, Missa. E se a gente tivesse essa conversa 10 anos atrás, eu concordaria com você. Hoje em dia, se tem bastante gente falando sobre óleo essencial. Já tem congresso aqui no Brasil sobre óleo essencial, já tem produtores muito fortes e respeitados aqui de óleo essencial, tem pesquisadores muito fortes que pesquisam isso e trabalham com isso. Livros, literatura no Brasil, de 10 anos para cá, é inacreditável o que tem de literatura de óleo essencial. E assim, médicos escrevendo indicação de óleos essenciais para tratamento. Tá muito legal. É um momento muito legal. Agora, o que é interessante, o que eles fizeram já facilitou muito o caminho. Porque a partir do momento que eu crio um óleo essencial com essas questões do... já tendo, por exemplo, madeira, planejar, organizar e ações decisivas. O próprio título já está falando para onde você quer levar o movimento, entendeu? Eu não preciso ficar elaborando demais o que precisa, o que não precisa. Então, por exemplo, eu quero clareza, eu quero foco. Por isso que eu estou brincando. O elemento madeira para a reunião vai ser maravilhoso, né? Com certeza. Entendeu? Planejar, organizar, ações decisivas. Meu, é incrível isso. Então ele vai dar mais ação mental, mais capacidade de circular a sinapse e aí por diante. Ele chega nesse ponto. Vamos cadastrar mais, galera. Vamos cadastrar mais. Ô, Fê, você acha... Oi. Bom, então acho que a gente vai ter que fazer uma solicitação aí para a Junesse para ver se vende a parte de madeira aí em galão, isso. Cara. Vende 250 ml de madeira e o restante pode ser 15. Né? Então, por exemplo, você pega o Defende aqui, que é água. Ser fluido, superar obstáculos, suporte na imunidade. Ele já fala para que serve. Por exemplo, essa semana está meio difícil, as coisas estão meio... Não sei o que acontece, eu não consigo dar caminho para minhas coisas. Ser fluido. Oh, legal. Obrigado. O próprio nome já te dá uma direção no caminho. Sim. A gente não vai precisar gastar muito o nosso latim e não vai precisar ser um Fernando Moura para levar esse negócio para... Não. Eu acho que é interessante conhecer sobre óleo essencial. É interessante. Mas isso pode se fazer no segundo plano. Cada um vai aprofundar até onde quer. Entendeu? É que eu estou te falando que eu comecei numa época em que óleo essencial era quase um caminho espiritual. Não tinha nada científico sobre ele. Entendeu? Era muito restrito. Hoje em dia, a quantidade que se movimenta de óleo essencial fora do Brasil é inacreditável. Inacreditável. Eu tô falando... Esse é um ponto que eu queria tocar, aproveitando aí os últimos minutos. Já existem alguns players no mercado já que lá fora movimentam bilhões de dólares. Sim. Multinível. A Doterra, por exemplo, é a empresa pioneira de óleos essenciais. Qual, Shigeru, desculpa? Doterra. Sim. Doterra. E eles estão entrando no Brasil, já estão no Brasil, então já estão começando a atividade, mas assim, muito embrionária ainda, coisa de meses que eles estão no Brasil. A Young Living está chegando no Brasil, deve abrir as operações agora em dezembro. Sim. Inclusive é a empresa para onde foi a nossa querida Paloma e tal, e vem nessa pegada de óleos essenciais. Então, assim, gente, o que nós temos nas mãos é um mercado extremamente poderoso. Muito. Ok? Explorado já com bastante força o mundo terapêutico, certo, Fê? Sim. Mas no mercado do dia a dia, no nosso dia a dia, ainda é um mercado para ser explorado. Assim, as pessoas sabem o que é, mas não compram óleo essencial por conta do que fazem. Mas sabem o que é, mas não têm ainda esse hábito de comprar os produtos. É isso mesmo, Fê? Então, hoje existe até uma linha aqui no Brasil chamada marketing olfativo,
que algumas empresas elas criam aromas, blends de aromas específicos para fazer o registro de uma marca. Então, por exemplo... O McDonald's, por exemplo. Oi? McDonald's, por exemplo. Isso. McDonald's, Annie Anne, aquela sidewalking. Você lembra, Fê? Oi. Você lembra quando a gente estava na Forway? Sim. Forway, a nossa marca, a gente fez uma marca olfativa para as nossas... Isso, porque ela registra esse negócio. A Annie, por exemplo, ela vende vidros com o blend dela, porque as pessoas gostam de colocar no pijama. Então, tem muitos hoje na marca. Isso cresceu demais no Brasil. Você não tem ideia. Então, parece que não, mas o óleo essencial está muito mais comum hoje em dia do que estava 5 anos atrás. Então, Fê, uma pergunta, só para fechar aí, né, relativo a isso mesmo, né? Na pegada que a gente tem, Junesse, de sempre ter diferenciação do que a gente fabrica, do que a gente produz, do que a gente comercializa, com essa montanha de gente aí fazendo tudo a mesma coisa, você acha que nós conseguimos nos diferenciar por causa de ser um blend? Por causa de ser um blend. Ah, legal. Parece que é pouca coisa, mas não é pouca coisa. Para você ter uma ideia, a ação de um blend é de 10 a 20 vezes mais forte do que um aroma único. Legal. E eu vou dar até uma dica. A partir do momento que ele chegar, seria muito legal vocês fazerem uma anotação semanal de uma semana da ação dos óleos essenciais. É assim, você reconhecer, hoje como que eu tô acordando? Eu tô meio indisposto, tô assim, tô assado, tal. Usa o óleo essencial e vê como que ao decorrer do dia você se sente. Isso vai ser muito mais significativo do que quando você oferecer isso para alguém. Exatamente, que é o nosso conceito, né? Seja produto do produto. Né? Com certeza. Tem que ser produto do produto. Para finalizar, Fê, tem algumas questões que estão colocando aqui no chat, se os produtos vão ser vendidos separadamente, mas é uma questão que a gente não sabe ainda. Provavelmente, porque com certeza um vai acabar mais rápido que o outro, aí por diante. Então, a princípio, vai vir no combo de lançamento, tal. Depois que terminar essa fase de combo promocional, aí eles jogam para o sistema e vendem separadamente, como já fazem com todas as nossas linhas, tá bem? ML está aqui, alguém perguntou sobre ML. 15 ml. E a tecnologia, Shigeru? Não é muito importante a tecnologia da Junesse? Não, sim. Diferenciada no mercado? Foi o que o Fernando falou. Essa tecnologia da Junesse de fazer o blend é algo que ninguém vai copiar. Não tem como copiar. Com certeza eles contrataram um perfumista, um nariz, para poder fazer esse material, porque não é assim tão fácil, não. Bom, do jeito que você está falando aí, Fê, então a questão vai ser a seguinte: a hora que lançarem os combos, né? É bom a gente pegar 1 ou 2 para a gente e mais uma meia dúzia, pô. Sim. A coisa vai ser do cacete. Não, eu estou te falando, eu já tenho 3 vendidos. Tá aí. Nem começou. Pessoal, eu gostaria de poder levar essa conversa a noite toda aqui, porque o Fê tem muito conteúdo para explorar. A gente vai voltar com o Fê, com certeza, né, Fê? Com certeza. Ele vai estar presencialmente fazendo um trabalho com a gente. Nós vamos ter o Fê dando treinamentos presenciais, como usar, como você pode trabalhar mercado, venda. O Fê mora aqui em São Paulo. E principalmente, Figa, desculpa te cortar, mas principalmente fazer algumas práticas de como utilizar esse óleo com o seu cliente e como mostrar isso para ele, a ação dele, né? Exatamente. Então, daqui para frente, vamos deixar o produto chegar. Vai ser lançado agora em novembro na Expo. Então, a hora que a gente tiver com o material na mão, com preço, inclusive, os combos, os kits, todos montados, todo mundo com produto na mão, a gente vai começar a fazer alguns workshops, alguns treinamentos presenciais, e aí todos vocês vão estar sendo convidados, né, para poderem aproveitar desse nosso mestre alquimista aí, perfumista Fernando Moura. Cara, muito obrigado, cara. Fernando. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por agradeço. Tudo, né? Eu vou tirar a tela, a apresentação, Fê, para a gente tirar uma foto, para a gente marcar esse momento aqui. Então, todo mundo abrindo o câmera aí. Abram suas telas, abram aí os seus...
Eu vou tentar fazer isso em duas, porque nós temos duas telas aqui de pessoas, então eu vou tentar fazer 2 vezes, ok? Então, todo mundo abriu, show. Quase todo mundo. Vou tirar 2 fotos, ok? Para a gente poder montar essas 2 aqui. Ah, eu não sei. Aqui. Arlete. Oi. Ela, Arlete. Ah, peraí. Eu sou mansa. Junto com o microfone tem isso. Tem que dar ayahuasca para a Arlete, viu, Fê? Eu vou tomar o metal direto e reto. Então, vamos lá. Ó. A Margarete abriu a tela, mas não apareceu. Cadê você, Margarete? Peraí, eu não sei. Ah, tá. Então, tá Aí, bom. a Margarete está aí. O Moura também. Então, tá bom. O pessoal que não abriu provavelmente não está podendo abrir, né? Então, ok, vamos respeitar. Então, no 3, eu vou tirar uma foto, eu vou salvar essa foto e depois eu vou tirar outra, ok? Então, vamos lá. Essa primeira leva, no 3, todo mundo dando um sorriso bacana. 1, 2, 3. Show. Então, é só mais um minuto aqui. Deixa eu salvar para não perder a foto. Ok, essa foi. Agora, de novo, na próxima. Deixa eu dar um... Ok, de novo aqui. No 3, ok? 1, 2, 3. Show. Perfeito, então. Bom, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, hein? Obrigado por tudo. Obrigada. Obrigadão. Esperamos que esse Foi muito treinamento realmente tenha esclarecedor. ajudado. Tá? Tenha ajudado. Que bom. Muito bom mesmo. Vamos que vamos. Valeu, amei. Valeu, amei. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Obrigado, valeu. Obrigado, Fê.